Eu estou aqui nesta live, estou assim percebendo tristeza. Oh, meu Deus, mas o Senhor é poderoso para transformar essa tristeza em alegria. Glorifique ao Senhor. A sua vida é importante para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor deseja e Ele ainda faz nos tempos de hoje. Ele liberta, Ele cura, Ele salva, Ele abençoa, Ele transforma, Ele renova. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A nossa alegria, a nossa esperança está no Senhor. Louvado seja Deus. E hoje eu quero trazer uma palavra, glória a Deus, não muito longa, mas uma palavra falando sobre a paciência. Glória ao nome do Senhor. E eu quero ler aqui em Hebreus capítulo 10. Louvado seja o nome do Senhor. A partir do versículo 35 em diante. Louvado seja o nome do Senhor, que assim está escrito a palavra de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, porque ela tem um grande e avultado galardão. Louvado seja o nome do Senhor. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade do Senhor, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo, ou seja, o servo de Deus, aquele que crê na pessoa bendita e exaltada do Senhor Jesus, o justo, o servo do Senhor, viverá pela fé. Louvado seja Deus. E ele diz, e se recuar, o Senhor diz, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós, todos aqui dessa live, não somos daquele que recuam, que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma, que creem. Louvado seja Deus de que a bênção virá, que creem. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus vai mudar o cativeiro, que Deus vai mudar o quadro, que Deus vai mudar a história. Louvado seja Deus, eu já disse a vocês que o Senhor, Ele quer de nós obediência, fidelidade e nos arrependemos dos nossos pecados. Louvado seja Deus, alcancemos isso e eu garanto a vocês que o Senhor tem poder de consertar toda a nossa vida, tudo que estiver fora do lugar, tudo que estiver à mão do inimigo, tudo que tiver opressão, tudo que for proveniente de pecado, seja lá o que for, o Senhor tem poder de consertar e de abençoar. E o que Ele quer de nós é que venhamos a estar na presença de Deus. Mas eu quero falar um pouco sobre a maravilhosa virtude do Espírito Santo que chama-se paciência. Não é? E paciência é uma coisa que o ego humano não gosta. Paciência é uma coisa que as pessoas que têm um temperamento mais agitado, mais forte, não são muito simpatizantes com a paciência. Paciência é quando alguém diz assim, eu conheço alguém que é muito paciente. Alguns têm aquela conotação de ideia de que o paciente é aquele que é assim um pouco bobo, que é um pouco lerdo. E não é nada a ver com isso, louvado seja Deus, pelo contrário. O paciente, ele é aquele que é sensato, é aquele que, louvado seja Deus, ele tem uma capacidade de estar com as suas emoções estabilizadas. E a paciência, ela produz a estabilidade, louvado seja o nome do Senhor. E a estabilidade, ela produz em nós a capacidade. É assim. Então, se eu sou paciente, redergne que overfly, aleluia, então, louvado seja Deus, pode ter certeza de que eu alcancei algum ponto a mais de maturidade, louvado seja o nome do Senhor, porque a paciência, ela tem muitas bênçãos para nós, louvado seja o nome do Senhor, a paciência. Para começar, a paciência é uma virtude do fruto do Espírito, Gálatas 5, versículo 22, diz assim, porque o fruto do Espírito é amor, é paz, é longanimidade, é benignidade, é a bondade, é a paciência, é a mansidão, é o domínio próprio. Então, nós entendemos que paciência é uma virtude do Espírito. E, às vezes, o que a nossa alma está precisando, na hora das inquietações da vida, das dores da vida, das angústias da vida, é de um pouco de paciência.
Porque a paciência, ela também nos dá um refrigério na nossa alma, sabe? Louvado seja Deus. Ela vem do Senhor, ela é proveniente do Espírito. E a paciência, ela nos gera paz e muitas outras coisas maravilhosas que vamos falar aqui, pouco delas neste momento. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que é paciente, a Bíblia diz que até para ser salvo é o que for perseverante até o fim, ou seja, paciente até o fim, este terá salvação. Então, quer dizer, a paciência ela é necessária, ela é maravilhosa para a nossa vida, sabe por quê? Porque quem tem paciência, quem tem esta virtude, esta graça do Senhor, sabe esperar o tempo de Deus. Louvado seja Deus, aprende a apoderar os pensamentos, glória ao nome do Senhor, aprende a perseverar. Louvado seja Deus, aquele que tem paciência, ele é mais amadurecido, é uma pessoa mais amadurecida. Louvado seja Deus. Agora, uma diferença, é claro, em eu esperar o Senhor agir na coisa, porque é o jeito, e eu saber esperar, aí é outra coisa. E eu estou falando naqueles que alcançaram a virtude de saber esperar. Aquele que sabe esperar, ele não oscila em seus pensamentos, nem em suas crenças diante do Senhor. Aquele que sabe esperar, ele é convicto, ele é firme, igual uma rocha. Aquele que sabe esperar, louvado seja Deus, não oscila entre o nervosismo e entre a fé e entre a dúvida. Aquele que sabe esperar, louvado seja o nome do Senhor, este tem quietude na sua alma. Agora, aquele que ainda não aprendeu a esperar como uma virtude do Espírito Santo, então oscila entre a impaciência e entre, louvado seja Deus, a fé. Aí tem dia que está cheio de fé, tem dia que está cheio de, vamos dizer assim, de confiança, de alegria. Aí tem dias que está para baixo, que está triste e que assim começa a se desesperar porque falta mais paciência, porque falta mais confiança em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aprender um pouco sobre paciência, a obra da paciência em nós. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 5, glória a Deus, diz assim o versículo 1 em diante. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé e em graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança para a glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz paciência. Louvado seja Deus. Mas as pessoas, quando ficam atribuladas, elas não ficam desesperadas? Mas quando passa aquele momento de tribulação, de desespero, aí vem uma quietude na alma. E a pessoa que vai se apegando ao Senhor, passa pelas tribulações e não vai ter mais essa, vamos dizer assim, essa inquietação na alma. Ela vai assim amadurecendo, ela vai se solidificando na presença de Deus. A tribulação produz a paciência. A paciência, a experiência. Ou seja, a pessoa que tem aquela certa maturidade emocional, espiritual, não é mais como, vamos dizer, uma pessoa que está em todo vigor da vida, não é? Moças, rapazes de 15, 20 anos que está aquele vigor todo e aquela empolgação pela vida e aquela coisa assim, vamos dizer, frenética e louvado seja Deus, e assim, vamos dizer, enérgica, não é? Então, a pessoa vai passando os tempos, as tribulações, e se ela não se desespera mais, é porque está aprendendo a ter paciência. Eu lhe digo neste momento, a sua causa pode ser difícil. Você pode ser uma pessoa que está descrita lá em Salmo 72, versículo 12, em diante, que diz assim, o necessitado, o aflito é aquele que não tem quem o ajude. Já pensou a pessoa está necessitado, além de necessitado, está aflito, e além de aflito, não tem ninguém que ajude? Mas se você está nessa situação, você que está ouvindo essa live, que vai ouvir esta palavra no YouTube, ou que vai me ouvir depois, aonde esse vídeo ou a voz alcançar, eu quero dizer a você que há uma esperança para o nosso futuro, para a nossa vida.
Há uma esperança para nós que é no Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E tudo na nossa vida é para adquirirmos experiência. E a experiência faz com que a alma se aquiete e assim passe a ser paciente. Louvado seja Deus. E aqui diz Romanos 5, versículo 4. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então veja o seguinte, a paciência vindo da parte de Deus e do verdadeiro aprendizado, a paciência que é proveniente do Espírito, do aprendizado das coisas, louvado seja Deus, ela produz uma esperança que não se confunde. Ou seja, porque tem aquelas pessoas que quando olham um sinal de que a coisa aqui parece que vai dar certo, aí tem toda a esperança possível. Mas de repente o sinal some, o sinal que parecia favorável, e a pessoa, vamos dizer assim, ela desaba naquela sua esperança, naquela sua fé e se frustra, não é? Então essa é aquela fé que está iniciando, que não tem raiz, como diz a palavra de Deus. Agora, quando a pessoa ela passa por tribulações, por problemas, por dificuldades, e aprende a ter experiência e paciência, então a esperança dela, louvado seja Deus, é sólida. A esperança dela não está baseada naquilo que ela está vendo de melhor e não está frustrada ou ofuscada com aquilo que ela está vendo com os olhos de pior. Mas aquele que tem a esperança no Senhor verdadeiramente, a esperança proveniente, oriunda do Espírito Santo, esse ou essa tem uma esperança inabalável de que o Senhor está no controle de todas as coisas, de que o Senhor é que faz o melhor, de que o bem vai vencer o mal e de que a vontade do Senhor prevalece em todos os âmbitos da nossa vida. O que mais podemos falar sobre, louvado seja Deus, paciência? É uma questão, louvado seja Deus, é um dos pré-requisitos para termos vitória. Alcançarmos vitória, porque Gálatas 6:9 diz o seguinte, que louvado seja Deus, que colheremos, teremos a nossa bênção, alcançaremos se não tivermos desfalecido. Ou seja, se não tivermos sido vencidos pela precipitação, que pode nos tirar do foco, que pode nos... o que é que mais pode nos tirar do foco? Agir da nossa própria maneira pode tirar do foco. Então, louvado seja Deus, aquele que não desfalece, ele crê no Senhor até o fim, então o Senhor promete que vai receber a vitória, vai receber o seu galardão, vai receber o agir do Senhor. Então, a paciência ela é um contribuinte para nós recebermos a nossa vitória. Louvado seja o nome do Senhor. A paciência também dá ao coração a capacidade de, vamos dizer assim, de perdoar as ofensas. Louvado seja Deus, o Senhor não dá a sua glória a ninguém, mas ao ser humano ele deu uma, que é esquecer as ofensas. E diz que aquele que esquece as ofensas é porque ele adquiriu uma sabedoria, e essa sabedoria é proveniente da paciência, ou seja, sofreu, passou por tribulações, passou por situações e não deixou que aquelas situações deixassem você amargo ou amarga, ou que viesse desfalecer na fé, não. O seu coração se fortaleceu, a sua vida se fortaleceu, você amadureceu. Aleluia, louvado seja Deus. Então, a paciência, ela faz adquirirmos o quê? A capacidade de perseverar, de acreditar que a bênção virá e também nos conduz à sabedoria. E com isso, o ser humano fica no ponto de Provérbios 19:11, que acaba ignorando, perdoando as ofensas. Louvado seja o nome do Senhor. Para termos a salvação, a paciência é necessária, a paciência que produz a perseverança. Não é a paciência de estar desfalecido ou morrendo e dizendo assim, seja o que Deus quiser. Não é essa paciência que mortifica a fé, que mortifica a vontade de viver. Não é esse tipo de paciência. É a paciência, muito pelo contrário, ela é esperançosa.
Ela é uma paciência qual te dá sabedoria, é uma paciência que te dá sensatez, faz de você uma pessoa acordada. Louvado seja Deus, faz de você uma pessoa equilibrada, ajuizada. Vocês se lembram do exemplo de José, aquele chamado José do Egito, filho de Jacó? Louvado seja Deus, ele passou em sua vida muito tempo preso. Ele foi caluniado, ele foi apontado. E ali nós vemos dois pré-requisitos, que eu já falei até em outra pregação, que o Senhor espera de todos nós e que fez com que José fosse exaltado. E qual é o primeiro pré-requisito? Quando Faraó olha para ele e diz assim: acharíamos porventura um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Ou seja, quem tem o Espírito de Deus na vida, com certeza será provido do fruto do Espírito e todas as virtudes. Louvado seja Deus. Então, na situação, na tribulação, procure e peça ao Senhor, louvado seja Deus, essa graça para ser cheia do Espírito, porque isso vai lhe ajudar em vários aspectos da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E qual foi o segundo pré-requisito que tinha José? A Bíblia diz que Faraó do Egito olhou para ele e disse: porque no reino não existe ninguém tão sábio e tão ajuizado como tu. Ou seja, cheio do Espírito, sábio e ajuizado. Quer dizer, essas duas virtudes, sábio e ajuizado, são provenientes de uma pessoa que passou por tribulações, soube passar pelas tribulações, e quando sai dessas tribulações, sai melhor. E não uma pessoa amarga, ou uma pessoa com senso de vingança, ou com uma pessoa cheia de rapina, ou com uma pessoa revoltada com Deus, de forma alguma. Então, quando a pessoa subsiste diante das mais catástrofes, vamos dizer assim, terríveis situações na vida, quando ela subsiste e se torna uma pessoa melhor, louvado seja Deus, pode ter certeza de que a sabedoria, um pouco de maturidade e a paciência estará nessa pessoa, porque ela aprendeu a perseverar, ela aprendeu a confiar, ela aprendeu, louvado seja Deus, com a situação não derrubou ela, mas ela fez da situação algo para ensinar-lhe a se aproximar do Senhor e a crer no Senhor a todo custo. Então, uma coisa eu lhe digo, pode ser que você passe duras situações e diga assim: mas eu desejo justiça, eu desejo que isso aqui seja mudado, eu desejo fazer com as mãos, eu desejo justiça, e aquela inquietação, ora, a ira humana não opera a justiça de Deus. A pessoa chorar e se desesperar também não vai trazer nenhum benefício. Louvado seja o nome do Senhor. A pessoa dizer que vai cometer um desatino com a própria vida também não trará benefício. Mas a pessoa se apegar com Deus, como diz em Isaías capítulo 50, versículo 10, ainda que se sinta na mais profunda treva, ou seja, na mais difícil situação, e se firmar com o Senhor, se fortalecer com Ele, pode ter certeza que você será um sobrevivente à altura das bênçãos de Deus, Redergue de Kioberebiafla, e também um sobrevivente, vamos dizer assim, de aspecto positivo, capaz de ajudar outros para a glória de Deus, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a paciência, ela é maravilhosa. Até para ser salvo está escrito, Mateus 24, 10, aquele que perseverar até o fim será salvo, ou seja, perseverar, e isso está ligado à paciência, e está ligado, louvado seja Deus, à perseverança. Perseverança, louvado seja Deus, paciência, glória ao nome do Senhor. Então, essas coisas, elas estão ligadas uma à outra, louvado seja Deus. A virtude do amor, até o que diz a descrição, quando Paulo descreve sobre o amor de Deus, ele diz lá, 1 Coríntios 13, versículo 4, ele diz: o amor do Senhor é paciente, é longânimo, não se ufana, não se ensoberbece.
Louvado seja o nome do Senhor. E diz lá a durabilidade. Tudo crê, tudo espera. Louvado seja Deus. E tudo suporta. É a durabilidade desse amor. Tudo crê, tudo espera. Louvado seja Deus. E tudo suporta. Louvado seja o nome do Senhor. E o que é isso? É o trabalhar do Espírito Santo na vida da pessoa. É quando ela se ergue diante das tribulações e problemas e não deixa que nada negativo venha perdurar na vida dela. Nada que venha, louvado seja Deus, fazer dela uma pessoa amarga, ou uma pessoa revoltada com Deus, ou uma pessoa, vamos dizer assim, fechada, assim, sem crer mais em nada. Não. Esse que sobrevive e fica assim, ele, na verdade, não teve a estrutura certa de passar pela situação da maneira certa. Então, uma coisa é esperar porque é obrigado, e outra coisa é saber esperar. E aquele que crê em Deus, ele precisa aprender a saber esperar. O agir do Senhor, na hora do Senhor, no momento do Senhor. Porque o Senhor, ele não mente, não invalida a sua palavra. Aquilo que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Então, louvado seja Deus. Aqui nós lemos, glória a Deus, em Hebreus 11, aleluia, versículo 16. Assim diz o Senhor para nós, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Paciência, o Senhor quer do seu povo. Às vezes nos inquietamos e dizemos, Senhor, o tempo está passando, a coisa está piorando, eu estou sofrendo. E vem aquela inquietude na alma, aí junta com a falta de paz, aí junta com estresse, aí junta com pensamentos negativos, aí faz aquela situação que é um horror para a nossa alma. Mas o Senhor está te dizendo nesta noite, é necessário você ter paciência. Para que depois de você haver feito a vontade de Deus, aí você diz assim, mas qual é a vontade de Deus na minha vida? Eu vivo numa letargia tão grande, eu estou vivendo num tédio tão grande, a minha vida está tão cinzenta, eu estou tão assim, parada, estagnada. Qual é a vontade de Deus na minha vida? Bom, se você está parada assim, estagnada, quem sabe a vontade do Senhor é que você gaste mais tempo conversando com o próprio Deus, gaste mais tempo, louvado seja Deus, lendo a palavra de Deus, gaste mais tempo procurando se empenhar em buscar a presença do Senhor. Isso é fanatismo? Não, isso é aproximar-se do Criador, aquele que tem o poder e tudo pode para fazer na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. A pessoa sem paciência, louvado seja Deus, ela fala coisas que depois se arrepende, ela age precipitadamente e depois se arrepende, ela se fica perturbada ou perturbado e depois não sabe o que é que faz para sair da perturbação. A pessoa impaciente, ela acaba estragando relacionamentos, ela acaba, vamos dizer assim, não se dando bem com as pessoas, ela acaba ficando numa situação nevrálgica, numa situação delicada, aos nervos, a flor da pele, e qualquer coisa se fere, e qualquer coisa fica desiludida, e quer lançar tudo para cima, e acha que não tem mais jeito, e diz assim, eu estou orando, eu estou pedindo a Deus, eu estou me empenhando, eu estou clamando, o que é que está faltando? E às vezes o Senhor está dizendo, paciência. Por que paciência? Porque, para começar, além dessas maravilhosas virtudes que eu falei, a paciência, louvado seja Deus, ela também deve ser atribuída a nós entendermos o tempo de Deus agir em nossas situações. Então, se o Criador diz necessitar de paciência, quem sou eu como criatura para revidar isso e dizer, por que, Senhor, paciência? Vocês lembram do exemplo de Abacuque? Onde ele foi diante, assim, do tribunal espiritual do próprio Deus e disse assim, Senhor, só faltou dizer, como é que é? Até quando? Eu estou orando por esse povo. Eu estou pedindo
Eu estou clamando e só vejo a morte, só vejo matança, e só vejo opressão. A justiça se afrouxou, não tem justiça, o povo é morrendo. Senhor, até quando? Aí ele achou até quando pouco, aí ele disse assim, Senhor, por quê, Senhor, por quê? Eu estou vendo tanta coisa na minha vida, eu estou observando que nada está mudando, entra dia, sai dia, a mesma coisa, e tem dia que a coisa está pior. E você que está me ouvindo diz aí, Senhor, eu estou orando e a coisa tem dia que é pior, tem dia que é uma verdadeira luta pela sobrevivência para passar o dia, e quando eu penso que o amanhã vai ser melhor, parece que está pior. Senhor, que situação difícil essa minha, Senhor. E o Senhor falou com Abacuque e disse, olhe, você verá o que eu vou fazer, ver, olhar e maravilhar, porque eu farei uma coisa grande, uma coisa linda, diz em Abacuque capítulo 1, versículo 5. Mas acontece que Abacuque é como nós, seres humanos, continuava inquieto. Senhor, até quando? É sem piedade? O Senhor agora não tem mais piedade, não? Vai continuar matando os povos sem piedade? Senhor, 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 Senhor. Aí o Senhor se calou. Aí ele diz no capítulo 2, sobre a minha torre de vigia eu vou me pôr e vou ficar aqui esperando o que o Todo-Poderoso vai responder acerca da minha queixa. Eu vou ficar aguardando ele falar. E a Bíblia diz que o Senhor diz a ele, olha, espera, porque a visão é por tempo determinado, é como se dissesse, você precisa ter paciência, porque eu já falei que é no meu tempo, eu já estabeleci um tempo, e se você chorar antes é isso, e se você se desesperar é isso, e se você se aquietar e aprender comigo é melhor, então decida o que você quer, mas eu só vou agir no meu tempo, louvado seja Deus, assim diz o Senhor. E ele, mas Senhor, mas Senhor, mas Senhor, aí o Senhor diz a Abacuque, você quer saber de uma coisa? A alma que se incha não é reta em mim. E é isso que está acontecendo com você, Abacuque, em outras palavras. Ou seja, o que é que estava acontecendo com Abacuque? Ele orava, ele clamava, ele chorava, ele ali sofria pelo povo, sofria, ele era profeta de Deus, ele era servo do Senhor, o Senhor falava com ele, falava, louvado seja Deus, tudo isso, mas ele não tinha paciência para esperar o tempo de Deus agir. E com isso ele contendia com o Senhor, porque ele queria a situação, a coisa resolvida na hora dele, no tempo dele, do jeito dele. E se não fosse daquele jeito, ele estava contendendo com Deus. E quando às vezes nós tomamos uma postura assim, a nossa carga, ela dobra, ela triplica. Vocês sabem aquela história da pessoa criar o próprio inferno? Pois muito bem. Então, às vezes estamos contendendo com Deus e não estamos entendendo. E o Senhor está falando e as pessoas dizem, eu quero uma resposta de Deus. Eu quero uma resposta de Deus. Aí o Senhor está dizendo assim, paciência. Aí você vai em outro lugar e o Senhor diz assim, é no meu tempo. Aí você vai em outro lugar e diz assim, o Senhor diz, seus pensamentos não são os meus. Aí você vai, escuta uma live, aí o Senhor usa alguém e diz assim, olha, o Senhor diz, nessa peleja não tem que pelejar. Você tem que ficar parado, quieto, para ver o livramento do Senhor. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Aí a pessoa diz assim, mas eu estou esperando Deus falar e o Senhor está dizendo, tenha paciência. É no meu tempo e você quer contender para que seja no seu tempo, você quer ouvir aquilo que você está querendo, eu só faço no meu tempo, diz o Senhor. Louvado seja Deus. E até lá, o que é que eu devo fazer na minha vida? Ora, a Bíblia diz, deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. E o que é deleitar-se no Senhor? Em outras palavras, é como se Ele dissesse, que você faça de mim, o Senhor, a sua alegria, o seu prazer, o seu contentamento, o seu tudo. Se você deleita sua alma em mim, tem prazer em mim, no Senhor, então depois eu irei satisfazer o desejo do seu coração. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. As razões para termos paciência. Louvado seja Deus, é um fruto do Espírito. Já falei aqui, louvado seja Deus.
Colheremos a bênção se não tivermos desfalecido, se não tivermos feito um desatino, se não tivermos o quê? Nos precipitado na situação. Ah, vou resolver com minha mão, Deus não faz não, é para eu fazer. Realmente, tem coisas que é para nós fazer. Mas pensa bem uma coisa, raciocina aqui. O Senhor não vai querer que você venha agir de uma forma errada, drástica, porque Ele não está agindo. Não é assim não, tenha paciência. Louvado seja Deus, peça a direção de Deus. O que se deve fazer? Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. A palavra simples hoje, eu nunca trouxe assim uma palavra tão simples. E o Senhor está falando profundamente, eu percebo a presença poderosa do Senhor, onde Ele nessa noite está dizendo a cada um de nós que é necessário paciência. Louvado seja Deus, que é tudo e na alma, é saber esperar, não é esperar e assim com a esperança bem mortificada e dizendo assim, assim mesmo, passa amanhã, passa depois, eu nem me importo mais. Quando Deus quiser fazer, não é esse ponto de paciência, não. É o ponto de paciência de você dizer, eu creio. Um dia o Senhor vai me ajudar, Ele vai me abençoar, o Senhor me prometeu. Eu estou com fé, eu estou crendo no Senhor. E até lá eu estou procurando ser uma pessoa melhor. E até lá eu estou pedindo a graça de Deus para saber lidar com a situação. E até lá eu estou glorificando ao Senhor, porque Ele disse que eu devo oferecer a Ele até mesmo a minha ansiedade, apresentar tudo diante dEle, com ações de graça, com petições. Louvado seja Deus, e sabendo que Ele já me deu vitória, falta o tempo e vai chegar o tempo de se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. O paciente adquire sabedoria. Louvado seja Deus. A ponto de, eu já falei aqui e falo de novo, o Senhor não dá sua glória a ninguém, mas tem uma glória que Ele dá ao ser humano. Ele diz, quer ter uma glória é você perdoar suas ofensas. Provérbios 19:11. Perdoar as ofensas. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está falando aqui, porque tem pessoas com a alma inquieta, tem pessoas com a alma que dizem, eu não aguento mais. Tem pessoas que estão dizendo assim, a minha situação entra dia, sai dia, a mesma coisa. Eu não estou aguentando mais, eu preciso de uma direção de Deus. E o Senhor está dizendo, necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possas alcançar a promessa. E você diz, qual é a vontade de Deus que Ele quer que eu faça? Muitas vezes é desinchar a alma. Qual é a vontade de Deus que é para eu fazer? Muitas vezes é para você gastar mais tempo conversando com o Senhor, se preparando, louvado seja Deus. Qual é a vontade de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Fazer a obra de Deus. Vai e faça, se desprenda um pouco dos seus problemas, da sua situação, louvado seja Deus. Vá, louvado seja Deus, faça uma live, vá para a palavra de Deus, a louvar, vai interceder pelas pessoas, ocupar o seu, louvado seja Deus, o seu tempo. Tudo contribui para a vontade de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Até mesmo aquele tempo que é cinzento, até mesmo aquele tempo que parece improdutivo, que parece que eu estou perdendo o tempo é precioso, que parece que não produz nada na vida, parece que não vai ter nada de bom, parece que é uma coisa assim, sabe? Uma perca de tempo, é assim, louvado seja Deus. Mas se está na presença de Deus, não é uma perca de tempo, faz parte da vontade dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Quando vemos aqui na palavra de Deus, o livro de Eclesiastes, capítulo 3, o Senhor fala que há tempo para todo propósito debaixo do céu. O tempo que Ele designou os humanos, Eclesiastes, capítulo 3. E Ele diz aqui em sua palavra, louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Ele diz, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que plantou, há tempo de matar. Ou seja, as situações parecem que nos matam de tristeza, mas tem um tempo da cura do Senhor na nossa alma, louvado seja Deus. Tempo de derribar, ou seja, de derrubar, e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de salcar. E uma coisa eu digo, não adianta querer antecipar o tempo. Se está no tempo de chorar, então é aprender a chorar. É aprender a clamar ao Senhor, é aprender a confiar nele. Aí o tempo de rir vai chegar, o tempo das flores, o tempo de cantar vai chegar.
Louvado seja Deus. Tempo de prantear, tempo de saltar, tempo de espalhar pedras, de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Nós não estamos vivendo esse tempo aqui? Quantos não gostariam de abraçar os parentes, as pessoas? Tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder. Ah, eu perdi isso, eu perdi aquilo outro. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de aborrecer, e tempo de guerra e tempo de paz. Então, o que é que eu quero dizer a vocês? É que tudo o que acontece na nossa vida, no mínimo, faz parte da vontade permissiva do próprio Deus. Então, o Senhor está dizendo para você ter a sua vitória e sua bênção, continue se empenhando, continue acreditando, continue glorificando, continue tendo fé. Mas ele diz, tenha paciência. Não se desespere. Não queira fazer um desatino. Não queira agir com as próprias mãos de uma forma a qual vai desagradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não queira passar à frente de Deus fazendo uma coisa que não vai agradar ao Senhor. Peça a direção do Senhor para a sua vida. Aqui diz, necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Aí aqui diz, porque mais um pouquinho de tempo. Tem pessoas que estão ouvindo essa live que há muito tempo esperam a providência de Deus. O Senhor, aleluia, não é à toa que você está assistindo essa live hoje. O Senhor, Ele está te dando, louvado seja Deus, está te dizendo que mais um pouquinho de tempo. Um pouquinho. E o que há de vir virá e não tardará. Deus vai entrar com providência na vida de pessoas que estão assistindo esta live aqui. Louvado seja Deus. Está chegando o tempo, a hora e o momento. Versículo 38 diz, o justo viverá da fé. Louvado seja Deus. E a fé não é aquilo que sentimos, não é aquilo que estamos olhando e que está parecendo que vai dar certo, não. A fé é pelo que cremos. Louvado seja Deus. Quanto mais você crê, você tem fé. Quanto mais você acredita dentro da sua alma, mesmo que a coisa esteja uma bomba atômica lá fora, mas se você crê na mudança, se você crê no milagre, quanto mais é a sua intensidade de crer, mais está mostrando o tanto de fé que você tem. Louvado seja o nome do Senhor, o justo viverá da fé. E se ele recuar, louvado seja Deus, o Senhor diz, a minha alma não terá prazer nele. Ou seja, o Senhor vai olhar para nós e vai dizer, você me decepcionou, você perseverou em até um ponto, e você saiu, deixou tudo para trás e voltou para o mundo, você me decepcionou, não vou ter prazer na sua alma. Mas o Senhor diz aqui, mas nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Ou seja, que dá a guerra por perdida, que acha que Deus não está olhando, que acha que Deus não está ouvindo, que acha que o Senhor não está operando e que Ele nunca vai fazer, e que assim se retira para a perdição e diz assim, Deus não me ouve mesmo, Ele não me atendeu mesmo. Eu nem sei se Ele existe, tanto tempo que eu peço, não vejo nenhuma mudança. Aí acaba se retirando para a perdição, para o mundo de volta. E aqui diz, mas nós não somos assim. Somos, porém, daqueles que creem para a conservação da nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. E mais aqui um versículo eu quero falar da palavra de Deus para nós encerrarmos esta simples reflexão hoje. Foi uma palavra simples, mas muito produtiva, muito maravilhosa para o meu coração. Louvado seja Deus. Vamos ver aqui o exemplo de Abraão. O que é que ele fazia? Enquanto ele esperava o cumprimento de uma promessa em sua vida. Vocês vão ver aqui o que é saber esperar. É com o exemplo de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que fez Abraão. Romanos 4. Glória a Deus. Romanos 4. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 4, versículo 3, diz assim. Pois que diz a Escritura?
Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, ou seja, foi considerado este ponto na vida de Abraão uma justiça, uma bênção, algo aprovado diante de Deus, porque ele creu. Aí aqui diz, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aí mais na frente diz assim, sobre Abraão. Glória a Deus. Nesse mesmo capítulo 4, vamos ver aqui o próximo versículo. Louvado seja Deus. Versículo 13. Porque a promessa de que havia ele de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou pela posteridade, mas pela justiça da fé. Ou seja, o Senhor não prometeu a ele que ele seria pai de nações e queria ser abençoado. Não foi pela lei, ou seja, não foi vinda dos homens. A bênção de Abraão não foi vinda da lei, mas foi vinda da justiça da fé. Ou seja, o que o Senhor requereu dele, obediência, ele obedeceu. Ali ele já tomou um passo de fé e a sua fé foi crescendo, a de Abraão. Aí aqui mais na frente diz, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 17. Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus vivifica dos mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O qual em esperança ele creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme lhe foi dito. Louvado seja Deus, assim será a sua descendência. Ou seja, a esperança dele era sobrenatural. Era acima da esperança humana. Porque a esperança humana, ela se baseia naquilo que ela está vendo de positivo. Ou seja, os olhos começam a contemplar um sinal positivo, aí a pessoa tem esperança, aí a pessoa começa a acreditar. Mas essa é a esperança humana. Mas aqui diz que a esperança de Abraão foi aquela, louvado seja Deus, que não consistia naquilo que ele via com os olhos, mas era naquilo que ele cria. Aí aqui diz, versículo 19, olha como ele soube ter paciência e não enfraqueceu na fé. Ou seja, a paciência, ela também está alinhada ao tempo de Deus. Glória a Deus. E o nosso tempo humano, nós queremos as coisas, vamos dizer assim, muito apressadamente, no nosso tempo, na nossa maneira, do nosso jeito. E o tempo de Deus é diferente do nosso. E eu costumo dizer que o Senhor, ele não é muito preocupado em dar aquilo que mais queremos, não. Ele atenta mais em observar se nós estamos procurando agradá-lo. Se nós estamos procurando em nos empenharmos em sermos pessoas melhores para ele. Então é isso que ele nos observa, porque aquilo que desejamos, no estalar de dedos, de repente, acontece aquilo que choramos e pedimos tanto ao Senhor em 20 anos, em tantos anos, de repente se cumpre. Porque o Senhor, ele observa em nós primeiro o que? Ele quer que venhamos a dar lugar a ele, para ele trabalhar em nossa vida, no nosso interior, que é mais importante. Louvado seja Deus, para depois dar aquilo que queremos. Essa é a sabedoria de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, por isso que não há impossível para Deus. Ele tem o prazer de abençoar, ele tem o prazer de libertar, de curar, de transformar, de dar o que deseja o seu coração, se for da vontade dele. Mas ele está mais interessado é que o ser humano abra o seu coração e deixe ele ser trabalhado pela vontade de Deus, pelo Espírito Santo. Então Abraão soube esperar. Por quê? Porque ele com tanta idade avançada, que diz, ele não enfraqueceu na fé. O corpo dele físico podia se enfraquecer pela idade, mas a fé dele não enfraqueceu. Louvado seja Deus. Aí eu lhe pergunto, esse tempo que você espera, sua fé enfraqueceu? Se enfraqueceu, volte a fortalecer ela, ouvindo a palavra de Deus, se alimentando das coisas do Senhor, porque vai chegar o dia da sua vitória, da sua bênção.
Ele não enfraqueceu na fé, ou seja, quer saber esperar? Não deixe a sua fé enfraquecer. Nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, ou seja, nem ficou colocando a situação que era desfavorável como um obstáculo de tamanho tal, do grau tão alto a ponto de dizer, não, Deus não vai fazer por causa disso. De forma alguma. Louvado seja o nome do Senhor, ou seja, ele não fez com que o corpo dele amortecido se tornasse um obstáculo que viesse ofuscar a sua fé. Simplesmente ele nutria na mente a seguinte verdade: o Senhor me prometeu, ele é fiel para cumprir. O Senhor me prometeu, não importa o que aconteça comigo, se ele prometeu, ele vai cumprir. Passa céu e terra, mas a palavra dele se cumpre. Aqui diz, ele não ficou prestando atenção num corpo que já era quase de 100 anos, já amortecido, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, que já tinha até passado do costume das mulheres. E não duvidou, louvado seja Deus, da promessa de Deus por incredulidade. Ele não duvidou, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que aquele que tinha prometido também era e é poderoso para cumprir. Então nós vemos que Abraão, ele soube esperar. É como eu disse, uma coisa é estar esperando porque é o jeito. E outra coisa é saber esperar no Senhor. Não duvide da promessa de Deus. Não deixe a fé ser ofuscada, mortificada. Não. Não deixe, louvado seja Deus, de crer no Senhor. Não deixe de glorificar a Ele. Não deixe de buscar a presença do Senhor. Louvado seja Deus. Mas alimente a sua esperança, a sua certeza de que o Senhor que é, louvado seja Deus, poderoso em tudo, Ele é poderoso para cumprir o que prometeu. Então, isso é ter paciência e saber esperar. Então, vamos aprender a saber esperar. Louvado seja Deus, a providência do Senhor no tempo dele. Quem aprendeu a esperar, quem sabe esperar, primeiro, não se desespera. Quem aprendeu a esperar, segundo lugar, não fica focalizando a mente no que está vendo com os olhos de negativo. Quem aprendeu a esperar no Senhor, que está aprendendo, sempre irá glorificar a Deus e exaltar ao Senhor em todos os momentos, em todos os dias de sua vida. Quem aprendeu a esperar no Senhor, louvado seja Deus, estará com a alma quieta, louvado seja Deus, e estará convicto e convicta de que foi o Senhor que prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Louvado seja Deus. Então, não vamos ser mais um que espera porque é o jeito, porque a situação só por Deus. Mas vamos aprender a saber esperar. Porque se aprendermos a saber esperar, além de nos dar, vamos dizer, aperfeiçoar a nossa fé, nos dar perseverança, também nos dará o que? Estabilidade emocional, louvado seja Deus, e capacidade do alto para glorificar o Senhor, para suportar com maturidade e para ajudar a outros. Essa é a reflexão que o Senhor me deu hoje, uma palavra simples, mas uma palavra maravilhosa ao meu coração. Louvado seja Deus. Eu digo a vocês, como eu já falei outras vezes, que eu não tinha a natureza inclinada para esperar. Sempre fui uma pessoa que, às vezes, como diz, que sempre quis agir do meu jeito, da minha maneira, na minha direção, e dizia, eu vou fazer assim, eu faço desse jeito,
É assim que eu quero? E muitas vezes o Senhor me refreava e dizia, a minha vontade ela deve ser acima da sua. E assim o Senhor me ensinou muitas coisas e tem ensinado. Ainda estou aprendendo, mas o que eu estou pregando a vocês é o que eu estou aprendendo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu digo a vocês que melhor é aquietar a alma. Louvado seja o nome do Senhor. Continuar crendo, confiando, acreditando, glorificando. O Senhor está cuidando de você. Louvado seja Deus. No dia que chorar ou que a alma sentir dor, Senhor, eu te peço, Pai, a tua graça. Me encha da tua graça, Senhor. Me ajude. Eu quero ser melhor a cada dia. Eu quero que o Senhor veja em mim algo que te agrade. Eu quero glorificar o teu nome, Senhor. E o Senhor vem com aquele consolo, aquele bálsamo do Espírito. E quando vê que não, daqui a pouco, a bênção vai estar nas suas mãos. Louvado seja Deus. Deixe o seu comentário se esta palavra edificou a sua vida. Deixe o seu comentário. Glória a Deus. Alguém queria falar, louvado seja o nome do Senhor. Eu vi um sinal aqui como que alguém quisesse entrar. Louvado seja Deus. Mas quando eu estou pregando, eu estou muito concentrada. Que Deus abençoe a todos. Louvado seja Deus. Se inscreva no meu canal YouTube, que é Melry Macedo, pregando a palavra de Deus. Esta palavra edificou a sua vida? Escreva embaixo. Louvado seja Deus. Deixe seu comentário. Compartilhe essa live. Então, vamos aprender a esperar no Senhor. Vamos aprender a esperar da maneira certa. Louvado seja Deus. Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça. Glória a Deus, que o Senhor nos renove, nos ajude, nos console. Oreis em meu favor, que eu estou orando ao favor de todos, pelo Brasil, pelo mundo, para que muitos sejam salvos, para que muitos saiam dos hospitais e sejam curados. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou orando pelo bem de todos, para que o Senhor abençoe a todos nós. Orem por mim, eu preciso, eu e minha casa. Deus os abençoe. Deixe seu comentário abaixo, se esta palavra te edificou. Compartilha para a glória de Deus. Deus te abençoe. Agradeço a todos. Amém.